título e vocês ficaram pegando no pé do Dorival, aí é informação, tá? Não tô chutando. Pegaram no pé por causa de 2, 3 milhões, que era pontuação. Se o Flamengo ganha alguns jogos, terminaria numa colocação melhor e o prêmio da CBF aumenta. Então eles cobraram do Dorival que o Dorival tinha que fazer com que todos os jogadores jogassem os jogos. E vocês lembram da entrevista que o Gabigol me deu na zona mista, depois do jogo contra o Atlético Paranaense? Se não, pega aí e bota. Tem lá, e aí, Gabigol? Tô de férias. Não, já falei lá no vestiário. Acabou o ano, não jogo mais não. Aí eu fui... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Após o Flamengo perder vexatoriamente, né, mais um vexame que o Flamengo acumula em 2023, mas isso pode conseguir reverter esse placar, né, de 1 a 0, um placar grande, entre aspas, grande, né, pelo futebol que o Flamengo vem apresentando, mas é totalmente reversível jogando no Morumbi, né. E ainda que o Landim, ele deu uma entrevista coletiva lá para a CNN Sport, né, ele revelou o motivo por que não renovou com o Dorival, isso mesmo. Ele disse o motivo por que não renovou com o Dorival e ainda tem a situação do Gabigol, né? Invadiu a coletiva do Dorival para mandar um beijo, agradecer, que é fã dele, sei lá o que, essas coisas aí, né? É uma coisa lamentável essa atitude do Gabigol e a atitude também atitude covarde, para mim, do Landim após demitir. Ele deu uma justificativa totalmente lixo. Pra mim, justificativa lixo. Vocês vão ver aí no vídeo. Tem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. E vai deixando seu like aí também, vambora. Sei de um lugar, meu tetra, que as coisas não andam bem. Dani, tem uma semana para as coisas serem conversadas. De um lado, o São Paulo com uma vantagem muito boa, merecida, muito merecida. Não é só uma boa noite, é só uma apresentação. Mas vou ficar com a frase do meu amigo, do meu mestre, do meu parceiro, que eu nunca discordo, Oswaldo Pascoal, é melhor jogar. Calma, não tem nada decidido. São Paulo, ó, belíssimo primeiro tempo, muito merecido. O Dorival Júnior, eu sou seu fã, você merece esse momento, mas não tem nada definido, gente. É um clássico. Por mais que está uma bagunça do outro lado, que a gente vai falar no programa, mas é um Flamengo com jogadores que a gente não pode duvidar nunca. Não pode duvidar. Esses caras se juntando, trabalhando, focando, tem jogo. Agora a vantagem é grande do São Paulo e merecida. Mais uma vez eu falo, merecida. Porque tem um negócio aí, o placar pode ter sido só 1 a 0, mas tem outros ingredientes que pesam. Um time organizado, um time com esquema tático. De um lado, o time que já fez o jogo fora de casa e que é forte em casa. Esse é o São Paulo, que tem 1 a 0 construído para o jogo de volta no Morumbi. Eu quero saber de você. Hashtag esquecizinho. Eu estava tão na empolgação que eu esqueci. Ô, Zé, boa noite, Zé, Daniela, boa noite, Fernando, um abraço Boa noite, a todos. Alô, Pascoal. fã do esporte, um abração para você conosco aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu acho que não tem só... 1 a 0 no placar é o de menos. Porque o Flamengo tem muita capacidade de reverter isso. O Flamengo tem elenco, tem time, tem jogadores capacitados, tem jogadores que são importantes em hora de decisão, mas que não estão demonstrando dentro de campo. Alguma medida precisa ser tomada pelo Flamengo durante a semana, porque se ficar desse jeito assim, vai lá na frente, vamos esperar para ver, deixa lá na frente, a gente espera para ver, do jeito que as coisas estão caminhando no Flamengo, né? Do jeito que o presidente do Flamengo diz que ele fica, continua Sampaoli, eu quero dizer bem claro para vocês, se sou eu, te trocava ontem. Depois de ontem, não tem o que fazer. Depois daquela parada técnica, não tem o que fazer. Não tem. E o senhor se espantou aqui na semana passada quando eu falei ganhando ou perdendo no dia 25, é muito obrigado e pode ir. Já pode ir? Mas você estava falando dia 25, que é a semana que vem. Eu estou falando hoje, uma semana antes. Não tem o que fazer depois do acontecimento de ontem. Os fatos são muito claros. Não há uma interface entre o treinador e o elenco. Não tem ligação, não deu liga, não dá liga.
Eu estou lembrando da seleção da Argentina. Lembra do jogo da Argentina, que ele ficou perguntando para o Messi se ele tinha que botar o Kun Agüero? Eu boto o Kun agora. E lá fizeram reunião também sem ele. Não, Mascherano e Messi tomaram conta da seleção. Será que esse fato está se repetindo? Quando sai Davi Luiz do banco de reservas, da instrução para o elenco do Flamengo, no tempo técnico, ou eu ouvi diferente? Vocês viram alguma coisa? Não, está corretíssimo. A imagem, inclusive... Ele ficou andando para o lado, o que ele estava fazendo com aquele negócio de água na mão? Não sei. Porque ninguém dava atenção para ele, gente. Não deu liga, não dá ligação, não tem conversa. O Tico com o Teco não estão conversando. Então, alguma coisa precisa ser feita. Uma medida precisava ser tomada. O Flamengo, outra vez, está desafiando a capacidade de inteligência da sua torcida. São 40 milhões de torcedores que pensam de uma forma e o presidente do Flamengo pensa de outra. São 40 milhões de pessoas que estão imaginando uma situação, incluindo os jogadores do Flamengo, e o presidente do Flamengo pensa diferente. É isso que está acontecendo. E aí o São Paulo, ó, abraçada no São Paulo, ó cada abraçadona, ó, São Paulo nadando de braçada. Nossa, o que o São Paulo fez no primeiro tempo com o Flamengo, conta nada para ninguém, o Lucas arrumou um lugarzinho ali no meio campo, Nestor na saída de bola, Caio Paulista atropelou, nossa, o Wesley ontem não viu, Caio Paulista atropelou, atropelamento. E a torcida do Flamengo, Nossa, do outro lado, vendo o Rafinha lá segurando o Bruno Henrique, com maestria. Rafinha, o Zinho sabe disso, ó, Rafinha. Rafinha, ó, aqui, ó, malandro velho. Se eu largar ele pra correr, sabe quando eu vou pegar? Nunca. Eu vou marcar pertinho. Eu vou aqui juntinho dele. Não deixava se ele virar, se ele virar, eu derrubo. Exatamente. E aí, Fernando, tem o seguinte, o Pascoal cita a falta de comando, a falta de entrosamento, a gente já vê uma relação ali muito no limiar desde o episódio do soco, talvez até antes, ali ficou público, mas ontem a gente olhava o campo e viu o quanto interferiu também no campo, porque, obviamente, o São Paulo, ele, no meu entendimento, já não tem mais clima nem nada de positivo que se possa olhar de um jogo e falar, não, ele tem que ficar por isso. Mas diga, fala, Fernando. Não, eu só tocar lá no Zinho. Muito rapidinho. Só queria falar sobre essa questão, né, que os amigos já falaram sobre a escalação do Sampaoli. A gente vê um São Paulo maduro, consciente dentro de campo e organizado. Sim. A gente vê um Dorival que poderia ter saído com o Luciano como titular, mas ele pensa em como neutralizar o adversário, modifica o time fica com mais pegada no meio campo. Ele bota o Elton Rato, que era um cara que ia ajudar na recomposição, como ajudou ali o Rafinha, porque você tinha o Bruno Henrique. Bota o Nestor pelo lado esquerdo e o cara fechando na marcação, subindo para dar uma assistência para o Calleri. Esse é o técnico que conhece a característica dos seus jogadores e pensa numa estratégia e a estratégia é executada. A gente viu uma equipe organizada dentro do Maracanã. O técnico do Flamengo tem o Ayrton Lucas, que tem como sua principal virtude o ataque, ou não? Um jogador que foi para a seleção brasileira. É um lateral que não sobe. Um lateral que fica mais na base. Aí ele pensa em um meio-campo que não tem articulação, a bola não chega nos 3 homens da frente, e com os 3 lá na frente, você tem o Gabigol tendo que fazer ali da direita para dentro. O Gabigol não está bem tecnicamente, não está bem fisicamente. Você tem o Pedro mais isolado ali como camisa 9 e o Bruno Henrique muito aberto na esquerda. Bruno Henrique distante do gol. Foi muito bem marcado pelo Rafinha. Será que ele conhece de fato a característica dos jogadores dele? É dessa forma que o Bruno Henrique rende melhor? Vai jogando um pouco mais por dentro também, chegando mais próximo ali do camisa 9. Podendo trocar de posição com o centroavante. Podendo trocar de posição. Eu também não entendo o que o Zinho falou. O Everton Ribeiro agora é um jogador que é descartável no Flamengo? O time precisa de criação, não tem um Arrascaeta, ele é descartável? Ele entra, quem está com a taxa de capitão dá para ele. Não, e quando... Já repararam isso? E quem que vai na coletiva? Quem que bota a cara na coletiva Ribeiro. sempre? O Everton Ribeiro. Essa é uma decisão do grupo, né? Por uma questão de longevidade, ele é um dos jogadores mais antigos do elenco, um dos mais experientes. Agora, Zinho, quando o Fernando fala aqui da questão de o Dorival ter um time, o Dorival saber montar peças, o Dorival ter conseguido dar uma cara a esse São Paulo, pensando no que iria enfrentar nesse Maracanã, é impossível a gente não correlacionar isso com o fato deste mesmo Dorival, que fez o Pedro e o Gabriel jogarem juntos, que recuperou o Thiago Maia, que foi campeão da Copa do Brasil, que foi campeão da Libertadores, ter sido demitido por esse Flamengo. Então, a gente volta num lugar e aí vem as explicações, né? O Landim deu uma entrevista exclusiva dizendo que fez isso porque viu uma queda de rendimento depois que o clube ganhou os 2 títulos no ano passado e ainda disputava o brasileiro. Mas eu fico me perguntando, não é normal, não é humano
essa queda de rendimento acontecer depois de 2 disputas ganhas em mata-mata, com um brasileiro que já estava quase inviável. E aí a gente volta lá atrás, nas escolhas e no Dorival se provando como treinador mais uma vez. Assim, eu vou ser repetitivo aqui, né? A galera que nos acompanha, né, sempre aqui no ESPN FC, eu estou desde janeiro falando sobre esse erro da diretoria. Reconheço o trabalho dessa diretoria, é uma diretoria vitoriosa, não posso nunca aqui não reconhecer isso. De 19 para cá, o que essa diretoria fez de trabalho, de administração, de melhoria. Muita gente fala, mas começou lá com Bandeira. Começou, e eu exalto também, né, o Bandeira de Melo, o Valim, a galera toda que participou, né, o BAP, todo mundo, todos os envolvidos numa nova administração do Flamengo, que inicia lá atrás, né, já com Bandeira, eu reconheço, e todos nós, né, vocês também, a galera toda da imprensa, o torcedor, vê um Flamengo hoje uma potência, né, o que tem de estrutura, o que tem de caixa, o que tem de grana, o que tem de organização, isso não está sendo discutido. E eu reconheço e parabenizo o trabalho deles. Vitoriosos também. O Flamengo é campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de tudo. Ganhou tudo aí essa diretoria, só não ganhou o Mundial, né? Agora, o futebol é o momento, e a gente analisa o momento, e o movimento que eles fizeram para esse ano, eu discordei totalmente. Então é uma outra análise. Não tenho nada contra nenhum deles, pelo contrário, eu estou aqui como um analista, reconheço todo o trabalho que foi feito, parabenizo, é um clube, já era vitorioso, mas ficou mais ainda, e estruturado e organizado, melhor ainda, é muito dessa gestão do Landim e toda a sua diretoria. Agora, o movimento para esse ano, conseguiram errar quase que 100%. Essa troca de treinador, eu não estou falando agora que o resultado não veio, que o time não está jogando bem, que não há uma liderança, que não há um planejamento, uma organização, tudo que o Sampaoli falou na coletiva, assim, eu respeito muito o trabalho dele, né, tudo que ele construiu na sua carreira, apesar que eu acho que ele é supervalorizado, vou repetir essa frase novamente, acho muito supervalorizado, e por muita gente da nossa imprensa mesmo, né, muita gente exalta demais o Sampaoli, eu acho que é um treinador, um bom treinador. É um treinador, bom, normal. Né? Nada de absurdo. Não, que ele é ofensivo, que ele bota o time para jogar, ele trabalha. Cara, normal. Bom treinador. Aqui no Brasil tem vários igual e muitos melhores que ele. Inclusive, o que ele está jogando contra eu acho melhor que ele. Né? Porque esse sabe comandar um grupo. Você vê antes do jogo, todo o time do Flamengo foi lá cumprimentar o Dorival. Foi lá abraçá-lo, beijá-lo. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui até a atitude do Gabigol, que invadiu a coletiva lá. Né? Então isso aí é um outro assunto. Mas antes do jogo, está todo mundo falando muito do que o Gabigol fez. E eu vou dar a minha opinião também nesse momento. Mas antes do jogo, o time todo foi lá cumprimentar ele. Ou 90%. E a imagem está aí para todo mundo ver. Porque o cara é querido, é um cara que sabe lidar com o grupo, que sabe ter essa gestão de, mesmo quem não está jogando, não está de bico, né? Então, assim, ele sabe planejar isso. E é muito o que a gente vê no São Paulo. Então, isso passa pelo movimento dessa diretoria do Flamengo, que agiu errado. Trouxe um treinador que tinha problema de relacionamento no Corinthians e que sai do Corinthians com uma frase dizendo que problemas pessoais, e que ele tem todo o direito, que a sogra, e eu não vou entrar nesse assunto, se a sogra dele tem algum problema que a gente ora e torce para que ela se recupere, mas foi essa a fala dele. E pegou meio mal que logo em alguns dias ele veio para o Flamengo. E aí toda a análise era, como é que vai ser o relacionamento com esse grupo? Se já teve dificuldade, problemas lá no grupo do Corinthians. Né? Então, assim, foi nítido o mau relacionamento e o trabalho ruim, não encaixou. Então, já começa aí. Aí vem e traz o Sampaoli, que todo mundo achava, agora sim, né, o jogo ofensivo, é o estilo do Flamengo, é a cara do Flamengo. Inclusive, o Gabigol diz que ele tem a cara do Flamengo. Então, ele que está trabalhando no dia a dia lá, né, o Dani? Então, ele disse isso. Só que eu não vejo. Não estou vendo essa cara aparecer.
time, treinador, jogarem junto, terem a mesma sintonia. E olha que o torcedor nem pegou tanto no pé do Sampaoli durante esse tempo, não. Agora que está mais. Mas ele estava sendo até poupado. Está mais a diretoria e alguns jogadores específicos. Cebolinha, Davi Luiz, agora um pouquinho o Gabigol. O Sampaoli, a gente não vê uma pressão grande. Aumentou com o problema do soco lá, do auxiliar dele. Então, misturando isso tudo, é um Flamengo que está totalmente despreparado para jogar uma decisão. Ozinho, mas eu acho que aí o recado é claro, hein? Se ele não fez no vestiário, se ele não apertou a mão no momento em que ninguém estivesse vendo, era para ser visto mesmo. Ou não se preocupou com isso. Para ele, assim, não estou fazendo nada demais, gosto do cara, tenho uma relação com ele desde lá do Santos, tentei, fiz o meu melhor, ou na visão dele, corri, fiz o meu melhor, o direito que ele tem, né? Foi lá falar com um amigo, dar um tchau, porque não ia ver de novo. Eu particularmente, acho que ele poderia evitar também. A minha opinião é essa, né? Pô, depois pega o telefone, ô Dorival, não fui lá falar contigo, o momento não tá bom, sabe como é que é, você é da bola, né? Desculpa aí que a gente não cumprimentou, não consegui falar com você no campo. Ou no jogo de domingo, vai cruzar lá, cara, não falei contigo lá, sabe como é que é a bola. Então, eu tô dando uma opinião aqui como um ex-atleta até, não é nem como comentarista, não é nem vendo a imagem. Tô bem racional. Eu, Crisan César de Oliveira Filho, mais conhecido como Zinho, não faria isso. Sair do meu vestiário e lá na coletiva do treinador do adversário, por mais que seja um cara que eu gosto, que eu me dou bem, depois de perder o jogo e da pressão que está, da cobrança que está, e é o Gabigol, é o maior ídolo da torcida nessa trajetória aí, agora está arranhado, porque é paixão, está chateado, a torcida está revoltada, tem o seu direito, né, porque o time realmente não rende, o Gabigol também não está na sua melhor fase, mas ele é o grande ídolo, ele é o cara que a repercussão tudo é maior. Eu acho que o Gabigol é bem experiente, sabe que o que ele fizer vai gerar mais polêmica ou vai virar assunto positivo ou negativo. Então? Grande, porque o Gabigol é grande. Então eu evitaria, não iria. Voltando ao assunto, lá do Dorival da demissão, da entrevista do Landim, se você me permite, ele foi muito mal nessa colocação dele. Nós não demitimos. O contrato dele terminou. Nós só não renovamos o contrato. Demitiu. Eles avaliaram que o momento, por uma queda de produção, no restante... Você sabe quando que acabou a Libertadores de 2022, Dani? Foi no final de outubro. Foi um ano que tinha Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro acabou no dia 13 de novembro. Ainda no meio de novembro. Porque depois foi preparação para a Copa do Mundo. Sim. O Flamengo ficou sem treinador, o restante teve as férias, um mês de férias, mas o time voltou em dezembro. Do dia 14 que começou as férias, voltou no meio de dezembro, sem treinador. Por quê? Contrataram um treinador que tinha vínculo ainda com o Corinthians. Só acabava o contrato no dia 1º, já começou o erro aí de planejamento. Aí o Landim tem que vir falar isso. Erramos. Nosso planejamento não foi correto. Nós não renovamos, mas também não trouxemos um treinador. O time ficou sem treinador, treinando o restante do ano. O treinador só foi se apresentar em janeiro, para 10, 12 dias depois já disputar finais, decisão. Foi aquela contra o Palmeiras, a primeira, que foi até um bom jogo, hein? Foi lá e cá, se não me engano foi 4-3 para o Palmeiras. Foi até na decisão o melhor jogo que o Flamengo fez, desses que ele perdeu de todas as decisões. Então o planejamento, Landim, foi muito equivocado, errado, e vocês avaliaram uma reta final que o Flamengo já era campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e que não ganharia mais o título, e vocês ficaram pegando no pé do Dorival, aí é informação, tá? Não estou chutando. Pegaram no pé por causa de 2, 3 milhões, que era pontuação. Se o Flamengo ganha alguns jogos, terminaria numa colocação melhor e o prêmio da CBF aumenta. Então eles cobraram do Dorival que o Dorival tinha que fazer com que todos os jogadores jogassem os jogos. E vocês lembram da entrevista que o Gabigol me deu na zona mista, depois do jogo contra o Atlético Paranaense?
Se não, final da pega aí e Libertadores. bota. Tem lá, e aí, Gabigol? Tô de férias. Não, já falei lá no vestiário. Acabou o ano, não jogo mais não. Aí eu fui e perguntei, fiz a mesma pergunta pro Dorival e para o Marcos Braz. O Dorival falou assim, ainda vou ver o meu contrato. Não, mas não tem ninguém liberado. Aí o Marcos Braz, não, vai todo mundo jogar. Mas o próprio atleta é normal. Gente, Claro. o Flamengo ganhou as competições e não ganharia mais o brasileiro. Então, um jogador que tá machucado, que tem uma dor ali, segura, é a hora de botar uma molecada. Aí o Landim cobrou isso e por isso não renovou o contrato do Dorival? Erro. É por isso que tudo isso, e da inteligência que tem o Gabriel, porque ele sabe que ele é o maior ídolo dessa geração, ele sabe da importância que ele tem dentro desse Flamengo e que tudo que ele faz ganha um peso muito grande. É por causa de tudo isso que eu acho que isso aqui é pensado. Isso aqui não é por acaso. Ah, ele não se deu conta do momento. Não, ele sabe o momento. Ele sabe que é o técnico campeão. Ele sabe que o ambiente interno não é bom. E ele quer deixar mais claro ainda que, ó, Não se o duvido. Sampaoli tá aqui é porque a diretoria quer, porque a gente gosta desse cara. Eu acho que Essa informação aí que o Zion deu sobre Dorival Júnior, Landim, agora, né, que aconteceu em 2022, dessa informação eu não sabia. Me pegou até de surpresa. Então, claramente, o Dorival Júnior foi demitido, né, ou não renovaram o seu contrato, porque o Landim pediu para o Dorival colocar os jogadores, vamos dizer assim, motivar os jogadores, né, dar aquela motivação para os jogadores continuar jogando para alcançar uma posição maior no Brasileirão, né? E obviamente que os jogadores conquistaram três principais títulos aí, né? Tanto aqui no Brasil e na América do Sul. E por isso, e teve aquela queda de rendimento que é super normal após conquistar 2 títulos grandes. Então esse foi um dos motivos que o Landim demitiu o Dorival. Demitiu, entre aspas, né? Sinceramente, foi o pior erro dele, né? Então isso vai ficar sendo lembrado toda vez que a gente tiver na presidência do Flamengo, ou até daqui a uns anos, ou décadas também, né? Isso vai ser lembrado, né? Tirou um técnico vitorioso para contratar 2 horríveis, né? Péssimos treinadores, né? Principalmente de vestiário, né? E isso, aparentemente, do Flamengo influencia muito, né? Tem que contratar o técnico que sabe agenciar o vestiário, porque senão foi o que aconteceu, né? Com o Vitor Pereira e agora o Sampaoli, né? O motivo, a explicação é ridícula. Ridícula. E, nitidamente, a gente consegue comprovar mais uma vez que a diretoria do Flamengo é amadora, né? Muito amadora.